Olha, o último vídeo eu disse que ia falar sobre esse assunto. A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Então, isso se chama classificação. Para classificar as bestas, então, foi escrito de maneira que havia uma que subia do mar e uma que sobe da terra. Uma que sobe da área, né, vamos dizer assim, do planeta, né, que se constitui em água, e a outra que sobe da terra, isto é, da porção seca. Note que o mar, ele não é firme, ele é vacilante. Já a terra, né, eu vou dar mais um aqui, para poder ler ali o que eu estou mostrando. Tá? Aqui, ó, vamos aproximar aqui. Já a terra, né, significa firme, estabelecido. E aqui o mar não é firme, não é constante. Inclusive, Tiago, ele vai falar sobre a fé, né, que aquele que busca a Deus, que procura a Deus, tem que ter fé. Eu vou aqui em Tiago só para poder mostrar, né? Ele fala sobre... Olha aqui, ó. Olha. Tá meio escuro aí, né? Aqui dá para ler, ó. Aqui, ó. Eu vou ter que dar um pouco de zoom. Mas eu não vou dar zoom, não. Porque quem estiver vendo no computador vai dar para ler. Quem estiver vendo no celular vai ser um pouco mais difícil. Mas vendo aqui o número do versículo, ó, você pode ler na Bíblia. Tem Bíblia online, né? Porque senão eu vou ter que ficar dando zoom, tirando zoom, né? Todo tempo. Então veja aqui, ó. É Tiago, capítulo 1. Algum tem falta. Aqui, ó. Vamos começar no versículo 5, ó. Versículo 5. Ele diz assim. Ele está aconselhando, né? Os irmãos. Ele diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Ou seja, ele não negará. Ele não vai dizer o que está pedindo, por que você está pedindo isso, lançar em rosto. Não, ser-lhe-á dado, ele não negará. Olha, diz aqui, ó, peça, porém com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Olha aqui, ó. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Tá vendo? Instabilidade. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Veja que aqui então nós vemos que o mar, né, é usada aqui uma figura do mar, para mostrar a falta de fé. Ou seja, aquele que não tem fé, que fica, seria uma expressão que usamos hoje, que é em cima do muro. Né? Pessoa que fica em cima do muro. Então essa pessoa não recebe de Deus. Tem que pedir com fé. Sem fé não se agrada a Deus. Então, vamos continuar lendo lá em Apocalipse então, onde eu estava. Porque eu estava falando do mar. Então eu fui ali em Tiago para mostrar que ele usa o mar para dar um exemplo de dúvida. Dúvida, por quê? Instabilidade. O mar é instável. Imagina, as ondas, elas se mexem. Ao contrário daqui, ó, terra. Terra é firmeza. Então, se aqui é instabilidade, aqui significa estável.
instabilidade, estabilidade. Estável, instável. Então por que eu dei esse exemplo? Porque eu vou explicar a besta que sobe do mar. Vocês vão achar estranho o que eu vou dizer. Por quê? Porque o costume é acreditar que a besta que sobe do mar é um homem. É assim que se ensina na escatologia. Que a besta aqui, ó, eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta. Aqui as pessoas já leem aqui, vendo um homem aqui, né? Uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres. Imagina, um homem, toda essa coisa aqui representada num homem. 7 cabeças, 10 chifres. Isso não é, gente. Isso daqui está falando do capítulo 7 de Daniel. O capítulo 7 de Daniel tem 4 animais lá. Esses 4 animais, que é o leão, o urso, o leopardo e também o animal espantoso e muito forte, são 4 animais. E as características, as características dessa besta são daqueles 4 animais. Veja que aqui, ó, a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Então veja aqui as características da besta. Ó. É uma espécie de síntese dos animais de Daniel. É semelhante ao leopardo, pés de urso, boca de leão. Se a gente for ler lá em Daniel, no capítulo 7, a gente vai ver que primeiro é o leão, o segundo é o urso e o terceiro é o leopardo. Mas aqui é o contrário. Aqui é no sentido contrário. Começa do leopardo e acaba no leão. Como que se quisesse fazer a gente voltar lá em Daniel. E também o hebraico sabemos que é no sentido contrário, né? Então essa colocação aqui, exatamente no sentido contrário, não deixa dúvida que devemos recorrer a Daniel capítulo 7 para poder entender quem é essa besta. Se lá em Daniel refere-se a animais, né? Por exemplo, está se referindo a nações, mas usando figura de animais. Se refere a animais como o leão, o urso e o leopardo, e aqui fala desses 3 animais, então entendemos que devemos levar em consideração o que está escrito lá em Daniel. E lá em Daniel está claro que representa nações, ou seja, reinos. O reino, está borrando um pouco, eu vou pegar alguma coisa forte aqui para poder focar. Né? Aqui tem uma lâmpada que está acesa aqui, ó, e às vezes fica difícil de focar aqui. Então, se lá em Daniel a gente lê que os reinos são representados por animais, e aqui vemos os mesmos animais, então entendemos que lá os impérios que dominaram o mundo naquela época, que é o babilônico, o Medo e os persas, né, os medos e os persas, que é representado pelo urso, e o leopardo, que é a representação de Alexandre o Grande, que é a Grécia. Então, aqui, nesse animal, tem estas características. Só que um detalhe. Aqui é uma espécie de Frankenstein, sabe? Assim, um pedaço de cada um. São todos animais para formar um só. Será que é difícil de entender que aqui está falando de uma união dos impérios da época? Ou seja, união de nações? Isso é óbvio. Como que um homem poderia ser esse animal aqui, essa besta que sobe, sendo que aqui está falando que tem as características de nações, características de impérios que dominaram o mundo. Então aqui é da mesma essência. Que essência? Da mesma essência da época, Babilônia, Medos e os persas, Grécia. Ou seja, são reinos. Os animais representavam reinos, são domínios. E aqui, juntos, nações unidas. Nações unidas. Mas o que eu quero levar em consideração aqui, que eu comecei a falar desde o princípio,
é sobre mar e terra. O mar, aqui no Apocalipse, a gente vai ler no capítulo 17 do Apocalipse, fala aqui o que é mar. Olha aqui, ó. Está escrito aqui, quer ver? Ó, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Então, essas águas aqui é a mesma coisa lá do mar. Entende? Águas representam povos, multidões, nações e línguas. Vendo? E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão sua carne e a queimarão no fogo. Aqui, eu já falei que essa meretriz aqui é Jerusalém. É Jerusalém. Você vai encontrar no Antigo Testamento referências lá no Antigo Testamento que falam, por exemplo, aqui, ó. Tem um número bem pequenininho aqui, ó. Olha. Ó. Os 10 chifres que viste na besta, ó. Acho que dá pra ver, né? Ó. Tem um número 13 aqui, ó. Bem pequenininho aqui, ó. Se eu vim aqui, ó, na referência aqui, ó, e vou no número 13, onde vai cair, ó? Jeremias 50, 40. Sabe o que está falando lá? A gente vai ver agora. O que está falando lá? Aqui, ó, Jeremias 50. Olha aqui. 50, que versículo 41. Ó. Jeremias capítulo 50. Né? Esse aqui é o 51, né? Ó. Eu vou no versículo 41. Ó, eis que um povo do norte, vem do norte, uma grande nação, reis poderosos, se levantarão dos lados mais remotos da terra. O arco e a lança tomarão, e eles serão cruéis. Eles são cruéis. E não conhecerão a compaixão, e a sua voz bramará, como o mar. Sobre os cavalos cavalgarão, como um homem apercebido para a batalha. Contra ti, ó filha de Babilônia. Tá vendo? Tá falando de uma Babilônia aqui, ó. Vendo? Mas sabemos também que essa Babilônia tem, às vezes está falando de Jerusalém e compara com Babilônia. Então, profecia contra a Babilônia, está falando aqui, ó. E aí no Apocalipse, no capítulo 18, a gente vai ver aqui que fala, ó, queda de Babilônia. Logo na continuação que fala aqui, ó, povos, multidões, nações e língua. Veja aqui, queda de Babilônia. Então são usadas representações. Babilônia, é claro que não existia nessa época aqui, que foi escrito o Apocalipse. Então é uma outra coisa. E lendo aqui, ó, sobre a meretriz, nós vamos ver que a meretriz aqui, ó, ela estava adornada, a qual se prostituíram os reis da terra. O que Deus advertia a Jerusalém? Para não se misturar com os reis da terra. Se haveria uma meretriz que se prostituir com os reis da terra e não fosse Jerusalém, por que Deus se importaria? Era dos gentios mesmo. Não, você não entende, rapaz, é Roma. Como Roma? Roma é os gentios. Deus nunca se casou com Roma. Deus se casou com Jerusalém. Ele se importaria em chamar de meretriz e de infiel alguém com quem ele foi casado. Ou seja, fez aliança. Ele fez aliança com Jerusalém. Ele nunca fez aliança com Roma. Essa ideia católica que Deus fez aliança com Roma, isso é delírio. Jesus, Deus nunca fez aliança com Roma. Roma é gentios. Deus não fez aliança com os gentios naquela época. Depois que foi a igreja, que Roma não representa a igreja de Cristo. Os católicos acreditam que sim, mas é claro que não. Você acha que Deus ia fazer pacto com quem matou seu filho? Dá licença. Jesus vai fazer um pacto com Roma que o crucificou, para que lá então se estabeleça um sacerdócio. Acha? Deus vai se vingar de Roma, isso sim. Então aqui, ó, voltando naquele capítulo 13, se ele vai se vingar de Israel, que está escrito, que Jesus falou que vai se vingar, ele vai se vingar de Roma. Acho que ele vai fazer pacto com Roma.
Ah não, ali no capítulo 17 é Roma. Deus nunca se casou. Por que ele ia chamar de infiel Roma? Por quê? Deus nunca fez pacto com Roma. Hã? Então aqui, continuando a leitura. O mar, ele é instável. E lemos lá que o mar são povos, multidões, nações e línguas. Essa besta aqui que sobe do mar, vocês nunca ouviram falar isso, mas eu vou falar agora. Que é o que tem lógica. Não tem lógica acreditar que isso aqui é um homem. Não faz sentido. Então o que eu vou apresentar, eu sempre digo nos meus vídeos que eu apresento coisa com lógica. Então se é uma união de nações aqui, eu vou dar prosseguimento ao assunto. Então veja isso. É uma união de nações, vamos considerar assim. Se é uma união de nações e povos, multidões e línguas, nós temos aqui a figura da ONU. Por quê? Porque a ONU junta os povos. E povos, multidões, nações e línguas é o quê? Nós vimos que é o mar. O mar. E sobe do mar uma besta. Olha, 7 cabeças, 10 chifres e tal. Então veja que esse poder sobe do mar. É um poder. Agora alguém pode perguntar assim, mas pera um pouquinho. Vamos supor então que o mar fosse sim povos, multidões, nações e línguas. Mas mesmo assim, uma besta tem que subir do meio desse povo. Sobe uma fera, então seria um indivíduo. Um indivíduo subiria aqui do meio dos povos, multidões, nações e línguas, que é o mar? Subiria um indivíduo, então? Não. O próprio mar, aqui, é que é a besta. Ou seja, povos, multidões, nações e línguas. Eu estou falando, sabe do quê? Até agora ficou assim meio confuso, né? Mas vocês vão entender a hora que eu disser. Eu estou falando aqui da democracia. O poder que emerge do povo. O poder que emerge do povo. Mar, povos, multidões, nações e língua. Sobe um poder. Sobe um poder do mar. Do povo. Você já deve ter ouvido essa frase. O poder emerge do povo. O povo é que governa. Nesta época aqui que o Apocalipse foi escrito, é necessário que fosse escrito dessa maneira. Por quê? Porque ninguém fazia ideia que existia uma coisa assim. Nesta época aqui, bem depois dessa época ainda, o que imperava eram os sistemas de governo monárquico. O que era? Era famílias de nobres, de reis que governavam. Não podia alguém do povo, jamais, um plebeu, governar. Não podia. Isso não existia. Se fosse proposto aqui, né, dando mais detalhes sobre isso, sobre que existiria um tipo de governo, que o poder ia emergir do povo, isso era totalmente inaceitável. Isso é uma coisa tão estranha que ia parecer, pelo menos nessa parte aqui, se falasse que o poder ia emergir do povo e tal, essa parte aqui alguém ia rasgar e jogar fora, porque era inaceitável. Era uma coisa muito, muito surreal. Geralmente quem governava era alguém que já estava acima do povo, tanto em condições financeiras, como em condições também de casta, ou seja, era alguém que já era de família de reis, ou era alguém que fosse general, alguma coisa assim. Mas no reino de Israel, foi feita uma coisa que se parecia com esse tipo de governo que se levantaria no final dos tempos. Veja que coisa, sempre imitando a Deus, né? As coisas de Satanás. Veja que Deus colocou do meio do povo o primeiro rei, que foi Saul. Né? Ele não era família rica, nobre, não. E depois, então, ele colocou Davi, que era pobre também. Mas isso foi Deus que colocou. Mas um sistema de governo vindo do mundo era totalmente inaceitável que alguém do povo se levantasse e substituísse um rei. Que teria que ser de uma família real, ou um tipo de general, alguma coisa assim. Agora,
Se eu digo que essa besta que sobe do mar é o poder do povo, é a democracia, então agora eu tenho que partir para a segunda. Agora faz sentido eu ter essa besta que sobe da terra. Por quê? Porque aqui não é um poder, embora que seja a ONU representa o povo, ela diz que representa o povo. Aqui seria a união das nações, mas mesmo assim a união das nações tem que ser composta de reis. A união das nações, ela é composta de governantes mundiais. Agora faz sentido essa besta aqui, ó. Agora faz sentido. Porque essa besta aqui, ó, o que fala dela? Eu vou ler aqui, ó. E vi subir da terra outra besta. Interessante que essa besta aqui não se fala em Daniel dela, não fala. Então foi necessário juntar todos os animais de Daniel aqui para depois dar sentido de aparecer essa besta. Ó, e vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro e falava como dragão. Ou seja, essa besta aqui, ela ia se parecer com o Messias. Ela ia se parecer com o cordeiro. Mas ia ser puro engano. Ó, falava. O que o dragão faz? O dragão é o diabo. O diabo é mentiroso. Não é comum dizermos aí que a política é só mentira? Não é comum de se esperar que os políticos mintam? Que sempre estejam mentindo? Estou dando um pouco de zoom aqui, para ver se melhora. Não é comum esperar dos políticos que eles mintam, que eles contam mentira, que nem falem a verdade? É comum. Por quê? Porque fala como o dragão. Parece, eles dizem, olha, vamos fazer bem para o povo, olha, nós vamos ajudar vocês, mas depois vocês vão ver que falava como dragão. É tudo mentira. Só que tem um detalhe, veja que é 2 chifres, não é um só. São 2 chifres, são 2 poderes. Esses poderes aqui é o político e o religioso. Vamos ler mais aqui. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Interessante, não? Só exerce o poder da primeira besta na sua presença. Então quer dizer que essa besta aqui representa essa, ó. Eu já falei que essa besta é o quê? É o povo. Que tudo, os reis unidos formam a ONU, que representa o povo. Então é a democracia. Essa besta aqui tem o mesmo, ó, exerce todo o poder. Exercer é o quê? Quem governa é essa. Governa para essa. Essa besta é o povo. É Nações Unidas. E esses daqui representam as Nações Unidas. O poder político e religioso representa a ONU, gente. O poder político aqui são todos os governantes da Terra. A ONU é formada de todos os governantes da Terra. Exerce o poder da primeira besta na sua presença. E faz com que a Terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Agora, essa questão fala assim, bom, agora explica aí. Porque, ó, tá dizendo aqui, ó, essa besta aqui seria adorada. Se você fala que essa besta aqui é a ONU, se você fala que essa besta aqui é o povo, e essa daqui faz com que adorem a ela, eu não estou entendendo. O povo é adorado? A ONU é adorada? Isso não acontece. Eu vou explicar. Por quê? Veja que fala aqui, ó, que adorem a primeira besta. Mas tem um detalhe aqui, ó, cuja chaga mortal foi curada. Veja que há aqui uma espécie de dica. Porque essa besta aqui sendo o povo, união das nações, nós temos que considerar as vicissitudes. Depois você verifica aí o que significa a palavra vicissitude. Considerar as vicissitudes, porque aqui inclui tudo. Aqui é o tudo. Aqui também
note que aqui nós lemos sobre a chaga mortal. Então nós vamos ter que procurar aqui nesse texto aqui, que está falando da primeira besta, que tem um detalhe aqui, ó. E vi uma de suas cabeças como que ferida de morte, e sua chaga mortal foi curada. E toda a terra maravilhou após a besta. Então aconteceu aqui de uma das cabeças dessa besta estar ferida de morte. Porque ela tem 7 cabeças. 7 significa uma infinidade, viu? 7 não significa exatamente 7. Muito embora que, contando as cabeças dos animais de Daniel, dá um total de 7. Mas 7 também significa infinito. Muitos, dezenas, centenas. Como é o caso de muitos reis, governantes fazer parte da ONU. Hoje são 193. Então ele tinha 7 cabeças. Isso é muitas cabeças. E uma delas estava ferida de morte. Agora fala, mas que cabeça que é essa que estava ferida de morte? Claro que é ensinado pela teologia, né, escatologia, que isso representa o anticristo que vai morrer e depois vai ressuscitar. Eles se baseiam nesse versículo aqui, ó. Vai chegar um momento que o anticristo vai morrer ou ser ferido de morte, e aí ele vai se curar e o povo vai acreditar nele. Como assim, gente? Ué, se é ferido, ele vai para o hospital. Chega lá, os médicos fazem lá os procedimentos e ponto, a pessoa sai do hospital. E alguém vai ficar admirado por causa disso? Não vai ser um ser humano aqui, um homem? Pois então, ele vai para o hospital. Não, rapaz, você não entende. É o anticristo, ele vai morrer e vai ressuscitar. Porque viu na novela lá da Record, né? Porque viu nos filmes também lá de Hollywood. Porque não está escrito aqui que um homem foi ferido de morte e depois ele ressuscitou. Está escrito aqui, não está. Só está escrito isso. Ó, e viam suas cabeças como ferido de morte, sua chaga mortal foi curada. Aí vocês viram lá no filme de Hollywood, vocês viram lá na novela da Record, novela Apocalipse. E aí pensa que é um homem. Está falando que é um homem aqui? Não está falando. Aqui está falando que é um homem cuja chaga mortal foi curada. E fala da besta. Não fala homem. Aqui não fala homem. Se eu considero que aqui, ó, são nações, então uma dessas cabeças aqui são nações também. É uma nação, gente. E que nação que era que estava morta, que recebeu, ó, a ferida da espada. E aqui nós vemos no Apocalipse que espada, que Jesus tem uma espada que sai da sua boca, que fere de morte. E eu vou mostrar aqui agora. Veja bem, ó. Olha aqui. Não está falando de nações aqui? Pois eu vou achar um lugar que fala que espada fere as nações. Olha aqui, ó. Olha aqui. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. Ó. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. Veja, ele tem uma espada na boca que fere as nações. Fere as nações. E eu leio aqui. Cuja, ó. Fazendo os que habitam na terra, que fizesse uma imagem. A besta, aqui, ó, que recebera a ferida da espada e vivia. Então, essa besta, que aqui é um conglomerado de nações, quando fala a besta, é essa aqui, a primeira besta. Então, aqui eu digo que são nações. Aqui é a vicissitude. Eu tenho que considerar agora, em particular, uma cabeça. E foi exatamente essa cabeça que foi ferida de morte. E foi ferido por uma espada. E nós lemos lá agora que a espada sai da boca de Cristo. Então, que nação que é essa? Se aqui são nações, então essa cabeça ferida de morte é uma nação. Essa nação é Israel, gente, que em 1948, até 1948, estava morta. Por quê? Porque Jesus feriu ela com a espada da sua boca. Disse, a vossa casa ficará deserta. Esse templo será destruído. Então Jesus feriu com a espada da sua boca a nação de Israel. E ela deixou de existir. Mas a ONU, representada pela besta da terra, que são os reis, eles fizeram o quê? Deram vida de novo à nação de Israel.
Então aquela que recebeu a ferida da espada e teve sua chaga mortal curada, por quê? Porque voltou a ser nação novamente. Voltou lá para a terra de Israel. Ah, mas você não explicou ainda o seguinte. Você não explicou aí que aqui, ó, toda a terra se maravilhou após a besta. E também aqui, ó, engana os que habitam na terra com sinais que foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo, os que habitam na terra, que fizesse uma imagem. A besta que recebera a filha da espada e vivia. Olha, disseram que para fazer uma imagem dessa besta. Besta quem? Jerusalém. Eu já tenho um vídeo explicando sobre isso. Que Roma fez a imagem de Jerusalém. E um sacerdócio de Jerusalém. E eles chamam essa mulher, que é representada por uma mulher, eles chamam essa mulher de Mãe de Deus. E colocaram o nome dela de Maria. Mas não é. Maria jamais aceitaria ser adorada. Jamais. Então quem aceitaria? Alguém que era mulher de Deus, Jerusalém, né, com toda a sua ostentação, ela aceitaria. Então foi dito que fizesse uma imagem. A mariolatria, que a Igreja Católica instituiu e fez com que todos adorassem. Aqueles que não fossem católicos, eles matavam na fogueira. Então veja, não é fatos que vão acontecer agora. Aqui é um relato no decorrer da história também. Então essa besta deu vida à cabeça ferida de morte. Foi curada. A nação de Israel que voltou a viver. Não foi Deus que levou eles para lá de volta. Foi a ONU. Foi a ONU. E foi dito que fizesse uma imagem. Quem é que diz aqui para fazer a imagem? Não foi a política. Eu não disse aqui que são dois chifres. Um é o poder religioso e outro é o poder político, que representa essa besta, representa o povo, representa a ONU. Então, o poder, aqui está falando do poder político, né, no capítulo 13, a partir do versículo 11, e o poder religioso. Fala um pouco do político e fala um pouco do religioso. Note que, primeiramente, o poder político deu vida e depois o poder religioso fez uma imagem dizendo, é claro que aí está no sentido contrário. Primeiramente, né, fez-se a imagem, porque adotou-se um sacerdócio para Jerusalém. E a Igreja Católica assumiu, como se dissesse assim, olha, o sacerdócio de Israel acabou. E nós pegamos todas as coisas de lá. Quem trouxe foi Tito, trouxe para Roma. Então nós temos os objetos de culto aí, para fazer o culto. Vamos fazer o culto então? E então Deus fez com que, é como está escrito, Deus desviará a operação do erro para que creiam a mentira. Então a própria Roma, que levou as coisas do templo para lá, Tito fez isso. Então Deus fez com que, vocês querem isso mesmo? É como se Deus dissesse isso. Vocês querem isso então? Vocês querem ela, não quer? Porque eu a expulsei. Então toma ela para vocês. E eles estavam com objeto de culto lá e resolveram, não é estranho que Roma, que tem seus deuses e tudo, resolveu adotar as coisas de Israel, uma nação vencida, e abandonou seus deuses. Que coisa estranha, não é? Mas Deus fez isso. Que Roma fizesse um sacerdócio para representar a ex-mulher de Deus, a mãe de Jesus, a mãe verdadeira de Jesus. Maria não é a mãe verdadeira de Jesus. Eu tenho um vídeo explicando sobre isso. Maria não é mãe de Jesus, procura lá. A mãe de Jesus é Jerusalém. Maria emprestou seu ventre. Maria é a serva que gerou o filho para sua senhora. Então veja que, primeiramente, né, porque como aqui está no sentido contrário, que nós lemos aqui, ó, que é semelhante ao leopardo, peles de urso, boca de leão, e lá a gente lê em Daniel que primeiro é o leão, e depois o urso, depois o leopardo. Aqui está no sentido contrário. Aqui também. Aqui vejam que a chaga mortal foi curada, vem primeiro. E foi dito que fizesse uma imagem, a besta que recebera a filha da espada e vivia, vem depois. Então nós devemos inverter. Ó.
isso aqui para cá e isso para lá. Então o que vem primeiro? Fazer a imagem. Foi o que a Igreja Católica fez. Fez uma imagem e instituiu a mariolatria, para que adorassem Jerusalém. Eles pensam que está adorando Maria, mas não é, Jerusalém, a ex-mulher de Deus. Aquela que Deus abandonou e fez dela um nume para ser adorado, para que ela levasse a taça da ira de Deus para as nações e se espalhasse como um vírus, para que todas as nações também fossem para juízo. E depois então vem essa. A chaga mortal foi curada, que foi a ONU que fez a nação de Israel voltar à vida. Claro que eu não posso ainda ficar muito tempo aqui, porque já faz tempo que eu estou falando sobre isso, e é um assunto muito complexo, veja que eu estou só nesse pedacinho aqui, né? Mas já deu para entender como eu penso e é o que tem lógica. Acreditar que essa besta aqui, que sobe do mar, é um homem, gente, é viajar muito. Porque a leitura aqui não leva a pensar que é um homem. Como que um homem vai representar, vai ser Nações Unidas, um homem? Não tem como, aqui são Nações Unidas. Aqui é o povo, é o mar, sobe do mar, sobe do povo. O poder emerge do povo. A grosso modo podemos dizer assim, aqui é a democracia. E aqui são os representantes da democracia. Poder político e religioso. 2 chifres semelhantes ao de cordeiro. Por quê? Falam que vai fazer o bem, que agora vocês têm paz e segurança e tal. Mas são mentirosos, fala como dragão. Sabemos que o poder político e religioso são mentirosos. Olha quantos escândalos que tem, tanto na política como na religião. Eles representam em aparência como cordeiro, representando o bem, príncipe da paz, tal, mas não é. É como dragão. Então, eu não sei se vocês entenderam aqui, que é meio difícil de explicar isso. Se vocês lerem com cuidado, vão entender que esse poder, essa besta da terra, significa estabelecido, terra, firmeza, aqui mar, povo, aqui representa a democracia, o povo. O povo está sempre em movimento. O povo nunca está concordando com a política, com a religião, eles estão sempre em movimento. Mas é daqui que emerge esse poder aqui, ó, político e religioso. E eles têm o mesmo poder da primeira besta na sua presença, ou seja, representa essa besta, fera, né? Não é um indivíduo, é 2 poderes, representa esse, que é o povo, a democracia. E aqui curou a chaga mortal da nação de Israel, que estava morta, ferida da espada. Jesus feriu com a espada da sua boca, dizendo: vocês vão perder a vossa nação. Esse templo não ficará pedra sobre pedra que não será derribado. A espada da boca de Cristo matou a nação de Israel. Mas veio a besta, né, aqui da terra, né, que representa o poder, a primeira besta na sua presença, que representa a democracia, e deu vida de novo a essa nação, que foi ferida da espada de Cristo. Mas é claro que não tem aprovação de Deus. Para que Israel estivesse de pé, de novo, como nação, para o juízo de Deus. Tanto Roma como Israel teriam que estar de pé. Aí vemos que realmente é o fim dos tempos, porque Deus há de se vingar de Israel e vai se vingar de Roma, porque matou seu filho. Deus não vai deixar de graça, de jeito nenhum. Deus vai se vingar. Roma existe até hoje e ainda se gaba de ser a cidade eterna, né? E Jerusalém, Israel, voltou de novo a existir, porque Deus tem um juízo, uma vingança sobre esses 2 que matou seu filho. Obrigado por ter visto meu vídeo. A paz do Senhor.